Abra a sua Bíblia em algum lugar que você achar bem legal. Eu fico mais tranquilo quando eu brinco assim e alguém ri. Que teve um lugar que eu falei isso e os irmãos começaram a folhear mesmo a Bíblia. Eu acho que eles pensaram, hoje vai ser personalizado. Deus vai falar com cada um no lugar. Mas a verdade é que aquele dia saiu porque eu no hábito já falei, vamos abrir a Bíblia. E meu iPad travou, ele não ligava. E eu ficava tentando lembrar o texto. Né? E aí, como aquele negócio não ligava, vamos abrir a Bíblia e não chegava. E eu tentei fazer a gracinha. Né? E graças a Deus o texto apareceu depois. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Para ficar bem completinho, vamos até o 3. O texto diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele na verdade está na introdução, na saudação, aquelas palavras iniciais, e quando ele dirige essa palavra, ele endereça não apenas, como nós lemos aqui, a igreja de Deus está em Corinto, mas ele começa a falar de características das pessoas que compõem essa igreja. Em primeiro lugar, ele diz aos santificados em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, ele diz chamados para ser santos. Chamados para ser santos. E eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Diga, chamados para ser santos. Na verdade, eu quero usar essa frase, porque quase sempre que eu e você falamos da palavra chamado, a gente só pensa numa convocação para o ministério. Nós só imaginamos Deus colocando diante de nós uma missão. Mas, na verdade, o grande chamado, e se eu puder dar um tema a essa mensagem de hoje, seria o chamado. Com a ênfase aqui ao artigo definido o. Não estou falando de um, mas de o chamado. O grande chamado de Deus para mim e para você, eu quero tentar te mostrar pela palavra de Deus, envolve um projeto divino. Esse projeto de Deus para a humanidade se estende a cada crente sem exceção. Mas acredito que pesa com uma responsabilidade ainda maior sobre os ombros daqueles que querem estar envolvidos na liderança e no ministério. Porque uma das características e uma das marcas do ministério tem a ver com o exemplo. Tudo aquilo que a gente quer encorajar os outros a viver deve começar a ser praticado primeiro por nós mesmos na nossa própria vida. E essa declaração de Paulo, chamados para ser santos, eu quero colocar como o chamado. E de uma maneira especial, tentar te ajudar a entender que quando Deus começou a regulamentar o ministério a partir de Arão. Antes de Arão, nós vemos gente aparecendo na Bíblia sacerdote. Melquisedeque, por exemplo. A gente não sabe quem foi que ordenou e estabeleceu ele, né, como sacerdote. A gente olha para os patriarcas e vê os patriarcas exercendo as funções dos sacerdotes. Eles levantavam altares, eles sacrificavam, ninguém necessariamente os estabeleceu, ninguém determinou como seria a maneira de trabalhar no ministério ou de funcionar naquelas tarefas ou no papel sacerdotal. Mas de repente, a partir de Moisés, um novo tempo se inicia, e a partir de Arão, Deus inaugura uma nova era no ministério, onde ele estabelece prescrições, quem poderia e quem não poderia estar no ministério, quem deveria fazer o quê, como, quando e aonde. E é quando essas regulamentações começam, que nós percebemos Deus estabelecer um padrão. Por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 28, e lá no versículo 36, a palavra de Deus nos mostra uma verdade importantíssima. Deus está dizendo a Moisés como deveria ser a roupa, ou a roupagem toda de Arão. E Deus começa a dar detalhes de toda a sua indumentária. O que ele deveria vestir, né? O Senhor fala da estola sacerdotal, do peitoral, da mitra, que era um símbolo de autoridade. Mas quando chega no versículo 36, ele diz, farás também
uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira da gravura de sinetes, santidade ao Senhor. Deus estava dizendo, olha, o sumo sacerdote terá que usar uma lâmina de ouro na testa. Ela vai ser amarrada com estofo azul, ela que vai firmar a mitra, que é um símbolo da autoridade, mas toda vez que esse sacerdote vier a público, as pessoas vão olhar para ele, vão ver uma inscrição na testa dele, que fala não só do compromisso que ele deve ter com Deus, mas daquilo que o povo deve esperar dos ministros do Senhor, que é um compromisso de santidade. Então o que eu quero falar é tanto um projeto para a vida cristã, como inevitavelmente algo que de uma maneira ainda mais específica, talvez mais intensa, se aplica àqueles que querem servir a Deus de alguma forma, correspondendo com o Senhor no ministério. E eu quero começar, já que estamos falando de um chamado muito específico, que revela um plano e um projeto. Eu gostaria de trazer uma pincelada, um panorama do que é esse projeto. Eu acredito que a igreja dos nossos dias tem pecado e muito em não entender e, consequentemente, não ensinar de forma correta a doutrina da santificação. Então, se para alguns a gente chover um pouco no molhado, eu quero que você compreenda que é importante que ainda assim, por alguns minutos, a gente construa aqui, a gente junte as peças do quebra-cabeça e tente enxergar juntos o quadro maior. Então, abre, por favor, sua Bíblia comigo, lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 14 até o versículo 16. 1 de Pedro 1, do 14 ao 16. O texto sagrado diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A ordem de Deus é muito clara, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que a palavra de Deus está dizendo, que a conversão, mesmo com a experiência do novo nascimento, da regeneração, da mudança de natureza, do Espírito Santo vir habitar em nós, são todos recursos divinos para que a gente viva uma vida de santidade. Deus não está dizendo que esse processo é automático. Deus está dizendo que é necessário um posicionamento para que a gente não volte a ter um modelo, para que a gente não se amolde às paixões de antes, do período da nossa ignorância. Aqui o Senhor nos apresenta uma visão muito clara, Ele diz, pelo contrário, em vez de se amoldar ao estilo anterior de vida, nós temos um molde, nós temos um padrão. A Bíblia diz, segundo é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos em todo o vosso procedimento. A Bíblia diz, porque escrito está, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela não está apenas falando de um código de ética. Ela não está apenas falando de um código de conduta que você precisamos ter. A Bíblia fala de um modelo, de um padrão que Deus tem e espera que seja refletido na terra através de nós, de mim e de você. E o modelo e o padrão é Ele. O texto não diz sede santos como eu sou santo, como às vezes nós declaramos. Deus diz sede santos porque eu sou. Agora, ainda que a gente não vai expressar essa plenitude de santidade no nível absoluto como de Deus, nós não deveríamos pensar que não é possível reproduzir o modelo de santidade de Deus, porque Ele disse que é. E nós precisamos entender que isso não é apenas uma proposta de Deus. Esse é o maior chamado. O texto que nós lemos de Paulo, ele começa dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo, e que nós somos chamados para ser santos. O maior chamado de Deus para mim e para você não envolve necessariamente o fazer. O fazer deveria ser uma consequência. O fazer deveria ser um efeito colateral. O maior chamado tem a ver com o ser. E é dentro desse trilho que eu quero começar me movendo nessa noite da abertura do evento. Porque eu e você precisamos entender esse plano e esse projeto de Deus. Ele é o padrão, Ele é o modelo. Quando Jesus, o Deus encarnado, quando Jesus se fez homem, andou e caminhou nessa terra, Ele não apenas foi gerado sem pecado, mas a Bíblia diz que Ele venceu cada tentação, que Ele nunca pecou,
e ele se torna o modelo, ele se torna o padrão. Deus, através de Jesus, está dizendo, era isso que eu esperava desde o início, quando o primeiro homem que passou a reproduzir semelhante tivesse feito e acabou não fazendo, que foi Adão. Aliás, a primeira matriz, eu vou mostrar para você pela Bíblia, ela acabou sendo comprometida e toda a produção a partir dela também foi comprometida. A partir de Jesus, Deus estabelece um modelo claro e diz, isso é o que eu sempre quis ter na terra. E ele se torna um padrão a ser imitado, um padrão a ser não apenas copiado, mas reproduzido. E a palavra de Deus nos apresenta isso com muita clareza. Por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 3, um capítulo da Bíblia que eu amo, que fala da nova aliança como ministério do Espírito. As pessoas têm me chamado muito nos últimos anos, né, para falar sobre o Espírito Santo. Um dia desse alguém falou para mim, pastor Luciano, parece que o senhor gosta de falar do Espírito Santo. Eu falei, gosto não, eu para isso nasci e vim ao mundo. Eu falei, isso é minha missão. Eu amo falar a respeito do assunto, mas normalmente as pessoas pensam quando vamos falar do Espírito Santo somente no poder, nos dons e não são. E muitas vezes nós não entendemos o que é o cerne da obra do Espírito Santo em nós. E 2 Coríntios 3, depois de apresentar o ministério do Espírito, como Paulo chama, diz que ele, o Espírito, nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Há uma transformação progressiva, ela não é instantânea, ela não é imediata na ocasião do novo nascimento, mas algo começou e vai se estender progressivamente de glória em glória, e o alvo que nós temos que alcançar é a imagem do Senhor Jesus. Um dia desse alguém me perguntou, o senhor acredita nesse negócio dos 5 ministérios? Que o ministério do apóstolo ainda é para hoje? Eu falei, por que eu não acreditaria? Não, porque alguns ensinam que o dom já não existe mais. Aí eu falei, a gente tem que deixar a própria Bíblia dizer que o que Deus deu, por quanto tempo dura. Eu falei, a minha Bíblia deu um prazo de validade para esses ministérios. Efésios 4:11 diz que ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com um propósito, para o aperfeiçoamento dos santos. E os santos também têm um propósito de ser aperfeiçoado para a obra do ministério. Aí o texto diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e à estatura do varão perfeito, o Filho de Deus. Eu olhei para esse irmão e falei, nós já chegamos lá, à unidade da fé e à estatura do varão perfeito? Ele falou, não. Eu falei, então, até que o prazo de validade não acabou. Agora, está todo mundo discutindo se tem ou não tem o dom ministerial e ninguém para se importar qual é o propósito dos dons. O que eles deveriam produzir na igreja. O que Deus espera, querido, não é que esses ministérios saiam de cena. O que Deus espera é que eles cumpram o seu propósito. É que nós alcancemos o grande objetivo de Deus, que é nos tornarmos conforme a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, a Bíblia diz, aos que dantes conheceu, também os predestinou, para que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. O grande plano e projeto de Deus para cada um de nós não era apenas que a gente escapasse da condenação eterna do inferno, carimbasse o passaporte para o céu, é que nessa trajetória nós pudéssemos nos conformar com a imagem do Senhor Jesus. 1 de João 2,6 diz, se alguém diz estar nele, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 1,21 diz que nós temos que andar nas suas pegadas, ou seja, o rastro que ele deixou deve ser repetido por cada um de nós. O tempo todo a palavra de Deus nos apresenta uma visão. Mas o lugar onde, para mim, fica mais claro o projeto, é lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E eu pediria que você rapidamente abrisse comigo lá. 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui o apóstolo Paulo chama Jesus tanto de o último Adão, como também de o segundo. E com isso ele está se referindo a Jesus com a mesma função que Adão teve, de ser um cabeça de raça.
Quando Adão foi criado, Deus coloca para estar em vigor sobre ele aquilo que foi falado sobre o resto da criação. E cada um reproduza conforme a sua espécie. Adão se tornou o cabeça de uma raça, a matriz reprodutora de semelhantes seus. E a Bíblia diz em Romanos 5,12 que por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a Bíblia diz, e a morte passou a todos os homens. Porque quando a matriz, a primeira, foi comprometida, toda a produção em série foi afetada pelo pecado. Agora, a Bíblia está dizendo que nós trazemos a imagem do que é terreno, porque essa herança nos foi comunicada, essa herança nos foi transmitida. Nenhum de nós precisou lutar para conseguir isso. Ela foi um legado. Agora, esse legado veio quando nós nascemos naturalmente. Quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos e diz, importa nascer de novo. E Nicodemos tenta entender aquilo e diz, mas como um homem velho como eu vai voltar no ventre da mãe e nascer de novo? Jesus, não. O que nasce da carne é carne. Ele diz, seu primeiro nascimento definiu você como carne. E diz, o que nasce do Espírito, e esse seria o novo ou o próximo nascimento. Esse é Espírito. E Jesus estava apresentando a visão de algo, a única forma de deixarmos de ser parecidos com a primeira matriz, entrarmos num novo nascimento, que nos permite ser semelhantes à segunda matriz que Deus enviou para a terra. Jesus entra como filho unigênito, mas a Bíblia diz que ele veio para ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele chega como um filho único, com uma clara intenção de reproduzir aquilo que ele veio trazer no sentido de um molde, de um modelo de Deus. A Bíblia diz, assim como trazemos a imagem daquele que é terreno, do Adão, nós precisamos trazer a imagem de Jesus, o último ou o segundo Adão, a imagem daquele que é espiritual. O plano e o projeto de Deus, para mim, querido, é muito claro. No entanto, o Evangelho nos nossos dias tem se tornado absurdamente antropocêntrico. Nós tentamos atrair as pessoas à igreja só para suprir as necessidades carnais e terrenas delas. E não estou dizendo que a gente não deveria tocar essa parte. Eu olho para o ministério de Jesus e vejo ele tocando as necessidades do povo. Porque muitas vezes era a forma de Deus poder demonstrar o seu amor e atraí-los. A gente costuma dizer que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mas eu não conheço um que veio pelo amor. Eu não tive nenhuma dor, me converti aos 3 anos de idade. Mas alguém falou para mim, se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Pensei, não quero ir para o inferno, peguei Jesus. Vou dizer que amava ele no momento da decisão? Não. Eu comecei a amá-lo depois que eu fui conhecendo a ele. E esse Deus vai fazer de tudo para se revelar, para que a gente possa amá-lo. Eu não estou dizendo, querido, que necessidades das pessoas não deveriam ser tocadas. O problema é quando nós parecemos limitar o Evangelho a resolver problema terreno, em vez de apresentar o grande projeto de Deus, como não apenas levar as pessoas a escapar da condenação do inferno, mas serem transformadas conforme a imagem de Jesus. Nós estamos esse ano, está um barulho todo, 500 anos de reforma. Irmão, eu sou grato por tudo que foi reformado, mas tem muita coisa para ser reformada. E nós precisamos mudar o tom da pregação do Evangelho. Nós precisamos levar uma igreja a crescer até que alcance a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Nós precisamos levar o povo a entender essa dimensão de chamado. Agora, eu acredito que um dos empecilhos a isso é que não entendemos a abrangência da obra de santificação. A santificação, ela é abrangente no sentido das partes do ser humano. E a palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23. O texto, para mim, fala de uma maneira muito clara, não só das 3 partes distintas do homem, espírito, alma e corpo, mas naquele apelo à santificação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala de uma santificação completa. Ele fala sobre santificar o ser inteiro, integral. E diz, e o Deus da paz vos santifique em tudo, diz uma versão. Uma outra diz, vos santifique completamente. Uma outra diz, ele santifique o vosso ser inteiro. Eu acredito que isso nos está apresentando uma visão de santificação integral. Daí ele diz assim, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Além dessas 3 dimensões, que muitas vezes não entendemos como a obra de Deus alcança cada parte do homem, nós também muitas vezes não temos conseguido entender as etapas do plano e do projeto de Deus de santificação. O texto inicial que nós lemos começa dizendo o seguinte, aos santificados em Cristo Jesus. A conjugação está no passado, no pretérito. Já aconteceu. Quantos aqui podem testemunhar que foram santificados?
Paulo escreve em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, e ele fala do que alguns de nós fomos. Ele fala das práticas de pecados onde vivemos. Ele diz, tais fostes alguns de vós. Ele diz, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. Fostes santificados. Já aconteceu. E Paulo está dizendo, aos santificados. Agora, essa turma que ele diz que já foi, ele diz, chamados para ser santos. Ele não está apenas dizendo chamados para preservar o que já receberam. Mas ele está falando, querido, de um processo agora de crescimento. Quando a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus, significa que ninguém começou vivendo a plenitude do que é Cristo. Quando Paulo diz aos Gálatas, meus filhinhos, Gálatas 4,19, porque de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele fala de uma formação da pessoa de Jesus em nós. Ele não está dizendo que Jesus entra no nosso coração quando a gente converte, como fosse um menino que nasceu em Belém. E agora, aos poucos, ele vai... Não é esse crescimento. Quando fala de Cristo ser formado, é o caráter de Cristo. É a reprodução da imagem dele, porque isso não é instantâneo. Eu nunca vi um crente converter e instantaneamente se conformar à imagem de Jesus. Isso é um processo. Agora, alguns não entendem o que já aconteceu. E porque não entende, vive debaixo de culpa, de condenação, preso ao seu passado. Irmãos, nós precisamos entender o que é essa santificação inicial. A Bíblia diz ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, Isaías 1,18. Ou como carmesim. Deus diz, eu os tornarei brancos como a neve, brancos como a pura lã. Quando se fala do carmesim e da escarlate, irmão, pensa nas coisas que mais tingiam e sujavam o tecido e era difícil de limpar na época. Hoje, para tentar pensar em algo equivalente, eu fico tentando imaginar o que é derrubar um açaí purinho, daquele lá do Pará, numa camiseta branca. E isso que hoje nós temos todo tipo de detergente, sabão, uma tecnologia de reagentes químicos que eles não tinham na época. Agora Deus está dizendo, ainda que seja como isso, tingiu, manchou, encardiu, Ele está dizendo, não tem nada que eu não possa limpar na sua vida. E muita gente, porque não entende nessa obra do início, vive preso num lugar de culpa. Agora, tem gente tentando tirar as pessoas de um extremo, que é esse lugar de culpa, de não entender a santificação, e estão tentando vender uma imagem de que tudo já aconteceu. Irmão, uma coisa é aquilo que Deus determinou no plano espiritual. A outra é a apropriação disso na nossa vida. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Irmão, esse assunto de redenção está liquidado antes do homem existir. O homem nem tinha sido criado, ainda não tinha nem pecado, Deus já planejou tudo. No plano espiritual está tudo pronto. Agora, significa que todo homem está salvo? Não. Deus proveu para todo mundo. Cada um vai ter que se posicionar e se apropriar daquilo para si. Nós não podemos confundir esse algo feito do lado de lá, como se instantaneamente já tivesse materializado do lado de cá. Agora, alguns começam a falar da santificação inicial, dizendo, não, tudo que tinha que acontecer, já aconteceu nesse dia. Não é o que minha Bíblia diz. Ela diz que nós vamos ser transformados de glória em glória. É progressivo. Tem mais glória para frente do que o que experimentamos até agora. Então, quando Paulo diz, santificados em Cristo, algo poderoso aconteceu, mas chamado para ser. Há um desenvolvimento de santidade daqui para frente. Dá uma olhadinha comigo em Romanos, no capítulo 6, e no versículo 22. O apóstolo Paulo fala algo muito importante aqui. Ele diz assim, agora, porém, libertados do pecado, passado, já aconteceu. Transformados em servos de Deus, passado, já aconteceu. E diz, tendes o vosso fruto para a santificação. Santificação agora é um processo. E diz, e por fim, a vida eterna. Há pelo menos 3 etapas distintas da obra de santificação. Uma é a santificação inicial. A outra é a santificação progressiva. Nós não podemos menosprezar o que aconteceu na santificação inicial. Mas nós precisamos entender que existe algo mais do que essa experiência inicial. A prova disso está na própria palavra de Deus. Dá uma olhadinha comigo no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, dos versículos 10 a 14. A Bíblia diz assim, nessa vontade, está falando da vontade de Deus, é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém,
Tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Com uma oferta aperfeiçoou para sempre. Está tudo resolvido da parte que ele fez. Mas na nossa, nós ainda estamos sendo santificados. Irmão, não reconhecer o poder da santificação inicial me leva a estar preso na culpa, numa vida de derrota para o pecado. Preso ao passado. Confundir isso aqui, tentando dizer que tudo aconteceu, vai me impedir de amadurecer no processo de santificação. E eu acredito que essa falta de compreensão da progressão é que tem nos roubado. Um último texto. Estou dando muito texto porque é um assunto delicado nos nossos dias. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A palavra traduzida aqui, aperfeiçoando, do original grego, epiteleu, significa completar, realizar, concluir ou aperfeiçoar. Ele fala de algo que começou e que precisa ser levado adiante. O texto que eu citei de Isaías 1,18, eu lembro, ainda era garoto, e um dia eu vi meu pai pregando a respeito disso, eu fiquei assim, pasmo, uau! Parece que aquilo não entrou só na minha cabeça, a revelação entrou no meu coração. Meu pai dizia, Deus não está falando em Isaías 1,18 só de 2 tipos de coisas que mancham a roupa ou o tecido e são difíceis de remover. Ele falou, Deus também dá 2 exemplos de algo branco, alvo. Ele diz ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, como carmesim, mas ele diz tornar Sião, primeiro, brancos como a neve. Segundo, brancos como a lã. Ele diz, a gente tem uma diferença entre uma coisa e outra. A neve é algo que cai do alto e vem sobre nós. Ele diz, isso fala do primeiro nível de santificação, aquela que nos é imputada em Cristo Jesus. Nós não fizemos absolutamente nada por merecer. Nós cremos em tudo aquilo que Jesus fez. Pela graça de Deus nos apropriamos e fomos completamente lavados. Isso veio dos céus. Mas a segunda lã é algo que brota de dentro para fora. É o domínio de Deus, da natureza dele, controlando o meu ser. É o processo de crescimento que vem depois da santificação inicial. Onde agora, depois de receber aquilo que vem do alto, eu me permito ser trabalhado num processo de crescimento, de maturidade. Nós precisamos entender isso, porque não entender isso vai me impedir de sair desse lugar onde eu acho que tudo já está resolvido. E a palavra de Deus, de uma maneira muito clara, diz que não está. E aliás, se a gente for bem honesto, existe ainda algo mais. Hebreus 13, 20 e 21 também fala, do Senhor nos aperfeiçoando, mas existe o que nós podemos chamar da santificação final. Há um processo que ainda não terminou. Paulo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 23, ele fala de algo que ele classifica como a redenção do corpo. Romanos, capítulo 8, verso 23. Ele diz, e não somente ela, ele falou antes que a natureza geme. Ele diz, não somente ela, a natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Não quer dizer que a adoção ainda não aconteceu, mas um aspecto final disso, que é a redenção do corpo, ainda não aconteceu. Do que a Bíblia está falando? O apóstolo Paulo diz de uma maneira muito clara em 1 Coríntios 15, logo depois de falar de trazer a imagem do Senhor, a gente percebe, a gente leu do versículo 45 ao 49. A partir do versículo 50, que está na continuação de reproduzir a imagem de Jesus, a Bíblia diz, isso afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória.
Esse processo que o Senhor Jesus começou de vitória sobre a morte será consumado. Quando? Por ocasião da sua vinda. E quando a Bíblia fala de santificação progressiva, ela sempre está apontando para a expectativa que nós devemos ter para esse dia. E o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Por ocasião da vinda do Senhor, nós teremos o desfecho da redenção. Aqueles que já morreram, que já dormiram no Senhor. 1 Tessalonicenses 4 diz, vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos que não passaram pela morte serão todos transformados. Ele diz, porque sem a transformação do corpo, ninguém herdará o reino de Deus. Isso vai te fazer sentido quando você conecta o que ele está falando da imagem do Senhor aqui, em 1 Coríntios 15, com o corpo, com o que Paulo fala em Filipenses 3, 20 e 21. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmão, esse aspecto nós não vivemos ainda. Eu sei que é uma briga teológica enorme em torno da questão de duas naturezas. Mas a verdade é que Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ele não falou que o novo nascimento anulava os efeitos do primeiro. Ele estava dizendo que o impacto da segunda experiência poderia sobrepor a primeira. Não significa que eu e você, porque nascemos de novo, deixamos de ter uma inclinação ao pecado. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que o seu espírito nasceu de novo, foi recriado. Foi ali que você nasceu de novo. Agora, a gente confunde isso, irmão. A sua transformação não foi no corpo. Se o camarada se converteu e estava com problema de peso, não emagreceu tudo, da noite para o dia, porque converteu. Porque a mudança não é no corpo. Se estava como a gente, depois de uma certa idade, começa a tentar esconder os buracos da cabeça, puxando cabelo de um lado para o outro, não apareceu cabeludo do outro dia, porque a transformação não foi no corpo. Ela também não foi no nível da nossa mente. Menino converte antes do vestibular, irmão, não ficou mais inteligente para passar no vestibular porque converteu. Porque o novo nascimento também não foi aqui. Se ele era ruim de cálculo antes, vai continuar ruim de cálculo depois. Aonde se deu a mudança? No nível do nosso espírito. Ele foi recriado. Agora, Tiago escreve, e ele fala que nós precisamos receber com mansidão a palavra em nós implantada. Ele está dizendo que nós já fomos gerados, nascidos de novo. Ele diz, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra traduzida, salvar, que ela dá a ideia de restauração. Um processo agora começa de levar eu e você a termos a nossa mente, pensamentos, emoções, ajustando aos princípios de Deus e à imagem do Senhor Jesus. E o corpo, Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Eu vi uma frase ainda na minha adolescência, da irmã Valnice Milhomes. Ela dizia, a carne não converte, tem que ir para a cruz. Pelo negócio não converte, irmão. Você vai ter que subjugar. O seu espírito nasce de novo, sua alma precisa de restauração, seu corpo tem que ser subjugado até o dia que seja plenamente transformado. Se a gente não entender nessas etapas, nesses processos, nós vamos bagunçar as coisas no meio da santificação. Eu não vou olhar para trás, para absolutamente nada da minha vida antes de Cristo, e achar que isso me atrapalha de entrar na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus nós temos ousadia para entrar lá. Então, irmão, não tem passado, isso tudo foi zerado. Agora, não significa que a perfeição foi alcançada. E não significa que porque eu nasci de novo, que não exista luta alguma contra o pecado. Eu tenho ouvido gente dizer isso hoje em dia. Se você nasceu de novo, não tem que lutar contra o pecado. E digo, como não? A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, na vossa luta contra o pecado, ainda não resististe até o sangue. Quem foi que disse que não tem luta? Porque a sua carne não viveu essa transformação. E a gente faz uma bagunça do novo nascimento no nível do Espírito, como se algo tivesse acontecido no nível da carne. Nós temos que subjugar a carne. Nós temos que sujeitar a nossa alma, a nossa mente, a um processo de renovação da palavra, de governo do Espírito Santo em nós. Agora, o plano e o projeto de Deus é que a gente viva a vida de santidade. E me perdoe dar essa volta toda. Mas é só depois de tentar fechar aqui o panorama do projeto de santidade que eu quero pregar o que eu realmente vim pregar. Será uma plataforma, um fundamento. Eu vou correr agora. Paulo diz que nós somos chamados para ser. E muitas vezes eu percebo, irmão, estou no ministério há muito tempo. Apesar de não ser tão velho assim, eu comecei novo. Então estou nisso há muito tempo. Eu já vi muita água passar debaixo da ponte. Eu estou observando esse negócio há muito tempo. Como é fácil as pessoas acreditarem que o chamado delas é para fazer, e elas acabam esquecendo o ser. É lógico que nós também fomos chamados para fazer, não estou falando contra isso.
Não, o pastor pregou que santidade é vagabundagem espiritual, ninguém faz mais. Não, não é isso que eu estou dizendo. A ênfase principal, o maior chamado, o chamado de Deus para mim e para você, é ser e não só fazer. Aliás, até do apostolado, Paulo diz chamado para ser apóstolo e não para fazer o apostolado acontecer. Chamado para ser santo. E eu olho para muitos e vejo como a questão do ser versus fazer tem se tornado uma epidemia, um problema terrível. Vamos falar no contexto da nossa nação, embora isso não se limite a nós. Às vezes o nosso consolo é que não é só a gente que está ruim, tem mais gente ruim. O apóstolo Pedro diz, irmãos, sabeis que sofrimentos semelhantes aos vossos estão sendo experimentados pela irmandade do mundo inteiro. O cara pensa, graças a Deus, não é só comigo. Jesus disse, naquele dia muitos me dirão. Ele não diz alguns, nem poucos, ele diz muitos me dirão. Senhor, em teu nome nós profetizamos. Mateus 7, 23. Expulsamos demônios, de 21 a 23. Curamos os enfermos. Jesus disse, vai olhar para esses caras e dizer, ei, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ele não disse, não foi no meu nome que vocês fizeram, não. Ele não vai questionar coisa nenhuma que vocês fizeram, conversa é essa. Irmão, que está em pauta, não é nem se fizeram e nem se foi no nome dele. Ele está dizendo que vocês podem ter tido uma baita de uma produtividade, uma alta performance ministerial, mas se vocês praticam a iniquidade e nunca manifestaram a minha natureza na terra, vocês não me representam. O ministro, antes de fazer, antes de produzir, ele deve representar a natureza de Deus. Ele deve ser comprometido com a santidade. É por isso que Arão, o primeiro ministério regulamentado, já tinha que vir a público com a lâmina de ouro. Santidade ao Senhor. O que Deus mais espera dos seus ministros, querido, é esse posicionamento de compromisso com Deus. A gente tem vivido uma verdadeira revolução de voltar a igreja nas casas, a liderança leiga. E a maioria das igrejas trabalha com um grupo pequeno, dê o nome que for. Lá na nossa nós chamamos de céu. Todo mundo fala do conselho de Jetro. Êxodo 18. Jetro chega para Moisés e diz, você não pode pastorear uma grande multidão sozinho. E de fato, irmão, se como igreja, nós queremos cuidar bem de muita gente, não existe pastor, não existe líder que dê conta de fazer isso sozinho. Aí Jetro vai lá e diz para Moisés, levanta líderes, chefes de 10, de 50, né, de 1000. Mas o que normalmente eu não vejo a gente falar, nem no contexto de quem trabalha com os grupos pequenos, não vejo se falar muito sobre isso, é as qualidades que Jetro diz que esses líderes tinham que ter. Homens que aborreçam a avareza. Ele começa dizendo, tem que ser gente de integridade, homens de verdade. Irmão, o primeiro requisito antes de terceirizar o ministério, vamos dizer assim, separe gente séria. Agora, isso não está lá só no Velho Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, nós temos uma réplica do lado de cá dessa versão lá, que é quando os apóstolos começam a levantar os diáconos. Eles dizem, nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. Nós vamos levantar gente que nos ajude à medida que o trabalho da igreja cresce e nós vamos perseverar na palavra e na oração. Agora, irmão, para entregar cesta básica na casa da viúva, que hoje a gente diria, não precisa nem ser crente, só precisa ter um carro e uma carteira de motorista. Eles dizem, tem que ser homens cheios do Espírito Santo. E aí você começa a ver a lista de características. Não importa o tipo de função que se exercia, tinha que ter compromisso com Deus, tinha que ter bom testemunho dos que são de fora, tinha que ter exemplo, tinha que ter caráter. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele começa dizendo, olha, se alguém almeja o episcopado, se quer ser líder, ele diz, excelente coisa almeja. Ele diz, convém, porém, que o bispo seja, 2 pontinhos. E aí vem uma lista de qualificações, começando de irrepreensível. E aí quando ele fala do bispo e do diácono, lá em 1 Timóteo 3, se você juntar as características dos dois, cortar aquelas que repetem, você tem 16 características explícitas. Uma 17ª a gente pode discutir, implicitar ou não está, vai depender a linha teológica de cada um. Mas no mínimo as 16. Dessas 16, só uma envolve habilidade. Seja apto para ensinar. Todas as outras 15 são traços de caráter. Agora, qual o problema? Nós temos um processo de produção de liderança, que é mais ou menos o seguinte, você tem um chamado, vai para o seminário, fica 4 anos enfornado, aprendendo teologia, todo o conhecimento que você puder, e depois volta para ensinar e falar as coisas bonitas que a gente quer ouvir.
Irmão, não estou falando contra alguém capacitado para ensinar. Meu ministério é ensino. Não estou falando contra. Estou dizendo que essa é uma de 16 características. As outras 15 são traços de caráter. Agora, a maioria dos amigos que eu conheço, que passaram 4, 5 anos no seminário, diz, eu tive aula de hebraico, eu tive aula de grego, aula de filosofia, antropologia, mas eu nunca tive uma aula de caráter. Porque nós focamos toda a nossa formação em cima de uma habilidade. E deixamos de tratar como importante aquelas outras características que deveriam ser reproduzidas. São traços de caráter. Irmão, o plano e o projeto de Deus não mudou. O que Deus está atrás não é só de gente habilidosa e cheia de performance. Aliás, de vez em quando, Deus vai olhar para alguns de alta performance e dizer, eu estou a ponto de descartar você. Não é o que a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 2? Carta ao anjo da igreja de Éfeso. O Senhor diz, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Irmão, pensa numa igreja de alta performance. Até eu queria pastorear aquele povo. E ele não fala só da performance, o labor. Irmão, conhecer a obra é uma coisa, labor, os caras estão suando. E perseverança é, nós já estamos sem força, mantendo o gás da determinação do lado de dentro. Deus diz mais, ele diz, suportastes provas por causa do meu nome e não desfaleceste. A igreja, além de alta performance, tem resiliência. Ele ainda diz que tinha controle de qualidade, puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Mas ele diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Todo dia um irmão falou para mim, pastor, ora por mim. Falei, pelo quê? Falei, estou em crise. Falei, qual a sua crise? Perdi o primeiro amor. Falei, não, então você não está em crise, você está em pecado. Porque para o camarada perder o primeiro amor, Deus diz, lembra de onde caíste, ele chamou de queda. E diz, arrepende. Irmão, se o maior mandamento é amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e força, não amá-lo com tudo que deveria, é quebrar o mais importante dos mandamentos. Isso não é a crise, isso é pecado. E aí Deus olha para esse camarada e diz, você pode ter a performance que for. Se você está tropeçando no primeiro mandamento, de duas uma, ou você arrepende e volta à prática das primeiras obras, porque graças a Deus tem conserto para quem tropeça. E diz, ou eu vou tirar o seu candeeiro, a sua igreja. Apocalipse 1 diz que João vê 7 candeeiros e 7 estrelas. O anjo explica, os 7 candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. As 7 estrelas são os anjos, os mensageiros das igrejas. Agora Deus está falando com um dos anjos. Eu tiro o candeeiro que eu te confiei. Sabe o que ele está dizendo? Você pode ter performance, você pode ter resiliência, você pode ter controle de qualidade. Mas se o seu coração se afastou de mim, eu não quero ter você à frente da minha igreja. E essas coisas precisam voltar a ser ditas, querido. Essas coisas precisam voltar a ser faladas. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, talvez é onde Paulo mais nos mostra que o ministério é baseado no exemplo. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. Essa palavra desqualificado no original, ela significa ser reprovado. Agora, irmão, vamos pensar. O cara já está no ministério, está falando hipoteticamente dele mesmo. Se hipoteticamente Paulo cometesse uma barbaridade, resolvesse roubar dinheiro da igreja ou de um irmão, caísse num pecado de imoralidade, ou qualquer outra coisa bem doida que você puder imaginar, Paulo está dizendo que se ele não subjugar a sua carne, ele ficaria desqualificado. O que é essa desqualificação ministerial? Todo o conhecimento de Bíblia que Paulo tinha, seria perdido porque ele pecou? Não. Ele continua sabendo isso tudo. Se ele subir no púlpito, ele tem conhecimento para transmitir? Tem. Toda a experiência ministerial de implantação de igreja, de cuidar de todo mundo, ia desaparecer porque ele pecou? Não. Ele continua sendo um ótimo conselheiro, uma excelente referência. Todo o impacto da experiência que ele teve quando foi arrebatado ao terceiro céu, sumiu porque ele pecou? Não. Porque quando a Bíblia fala de alguém desqualificado, nunca está falando que ele perdeu a habilidade. Está falando de alguém que perdeu a autoridade. É algo completamente diferente. Porque a força de um ministério se baseia no seu exemplo. E nós precisamos entender isso, querido, não para colocar peso sobre ninguém. Outro dia alguém falou, está tentando botar peso nos outros. Eu falei, ei, o senhor da igreja, falando com o anjo das igrejas de que ele é dono, foi que disse que as coisas funcionam desse jeito. Então, se achar pesado, não reclama comigo, reclama com ele. O que nós precisamos entender, querido, é que nós temos todos os recursos para viver de forma santa.
E quando ele ainda repreende um cara desse que perdeu o primeiro amor, ele está dizendo, lembra de onde caiu, volta. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero restaurar você, eu não quero que a coisa fique bagunçada. Agora, o que eu não consigo entender é que alguém decidiu o que é ser leve e o que é ser pesado. E ele acha que ele, não o senhor da igreja, é que dá o tom de como as coisas deveriam ser. Há um grito do coração de Deus para que um exército de gente comprometida com Ele se levante. Por favor, diga amém. E tendo colocado esse entendimento, o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele ainda está lutando e precisando esmurrar, subjugar o seu corpo, sim. Mas ele está dizendo, me imitem, eu vou ser referência para vocês. Eu já muitas vezes falei para os meus pastores, para a minha equipe, para os meus discípulos, até quando eu errar, eu espero poder ser para vocês um exemplo de como consertar as coisas. Mesmo não sendo perfeito, eu quero que vocês olhem para mim. Nós precisamos entender essa responsabilidade. Eu quero terminar com algo que Deus colocou muito forte no meu coração esses dias. Quando a gente fala de chamado, em vez de entender esse projeto de Deus, a gente ouve o termo chamado, na cabeça do crente vem ministério. E quando eu falo de chamado, eu não só penso em ministério, mas por causa da minha história, eu penso num texto da Bíblia. Isaías 6,8. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías respondendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Quando era um garoto, com 7 para 8 anos de idade, eu estava numa escola dessas, da classe infantil, do ministério infantil na igreja. E uma missionária que trabalhava com índios da Amazônia veio contar para a gente. A gente achou muito legal. Aprendeu a cantar as músicas em Tupi-Guarani, que eu lembro até hoje. Ouviu histórias, ela mostrou fotos. Mas ela começou a falar do que era a alma daqueles índios, do que era a eternidade deles, da importância de se trabalhar com eles, o como faltava gente para trabalhar. E ela faz um gancho para Isaías 6. Ela diz, olha, não é de hoje que Deus está procurando gente que coopere com Ele. Que Ele está dizendo, aqui enviarei, quem há de ir por nós, esperando que alguém atenda o chamado dEle. Irmão, não sei te explicar o que aconteceu, mas meu coração aqueceu. Aqueceu de uma forma aquele dia. Eu falei, não sei por que não estão dizendo não, mas se ele está aceitando voluntário, eu estou dentro. Um dia desse alguém perguntou, pastor, como foi seu chamado? Eu, imitando a declaração de um amigo, falei, até hoje estou tentando entender se ele que me chamou ou eu que me ofereci. Que quando eu descobri que ele estava aceitando candidato, falei, é nós, estamos dentro. Naquele dia, querido, algo aconteceu dentro de mim. Todo mundo, quando perguntava aos amigos, o que vai ser quando crescer? Um dizia, bombeiro, polícia, bandido. Tinha uns que falavam isso mesmo. Né? Eu dizia, missionário. Demorou para entender que aquilo que eu ouvi aquele dia não se limitaria a eu estar dentro da Amazônia. Aliás, foi uma frustração quando eu disse, Deus falou comigo, não esse o seu destino. Porque aquilo foi tão forte que eu não conseguia enxergar outra coisa na época. Então, normalmente a gente tem essa tendência, eu talvez até mais. Só que um dia desse eu estava orando. Estava refletindo essas coisas, orando por essas ministrações nossas do casa de Zadok. E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, antes de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu senti aquela reticência, deixando o assunto no ar. Antes de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu corri lá para Isaías 6, falei, o que aconteceu antes? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a visão que Isaías tem é da santidade de Deus. Os serafins à volta do trono proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A segunda coisa é o impacto que a revelação e o entendimento da santidade de Deus tem em Isaías. A ponto desse cara que está batendo sem dó nem piedade contra o pecado. Irmão, Isaías começa no capítulo 1 e o cara chega assim, sem piedade nenhuma. Falando na linguagem de hoje em dia, do padrão de luta hoje em dia, ele chega dando cotovelada, joelhada, ele bate com força. Ele diz, o boi conhece seu dono, o jumento seu possuidor, mas Israel não me conhece. Irmão, e daí vai. Só que quando ele tem aquela visão, depois de bater no povo, chamar de pecador, ele tem a visão. Qual é a reação de Isaías? Ai de mim que vou perecendo. E aí o que ele diz? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou farinha do mesmo saco. Essa turma que eu bati, eu estou vendo que eu estou nivelado. Eu estou igual a todo mundo. E é nesse momento de crise, do contraste da santidade de Deus que ele enxerga, de áreas que não foram mudadas na sua vida, que um anjo de Deus pega uma brasa no altar
e vem e toca a boca do profeta. De vez em quando alguém me faz a mesma pergunta: pastor, qual o mistério do toque na boca? E minha resposta sempre é a mesma, eu digo, não tem mistério. É a oração que ele fez. Sou um homem de lábios impuros. Talvez se ele tivesse dito, sou um homem de olhos impuros, teriam vindo 2 brasas nos olhos. Ou como diz no interior de São Paulo, onde me criei, nos olhos. Um dia a gente estava falando desse assunto num culto nosso de família, um dos meus filhos soltou: pai, tem uns que estão precisando de um banho inteiro de brasa. O negócio está feio. Mas a verdade é que naquela área onde eu e você reconhecemos aquilo que ele está tentando mostrar, nós atraímos. Irmão, deixa eu te dizer, Deus não quer só nos levar a uma revelação da santidade dEle. Ele não quer só mostrar o que precisa mudar na minha e na sua vida, com uma forte convicção. Ele quer nos levar a entender que há uma provisão de santificação e transformação para as nossas vidas. Por favor, diga amém. Então fala para alguém ao seu lado, fala: Deus tem brasa do altar para tocar a sua vida também. Agora deixa eu te dizer, antes de Deus perguntar a quem enviarei, e normalmente a gente diz: não, foi aqui que Isaías recebeu o seu chamado para o ministério. Não, querido, ele já estava no ministério, ele já estava profetizando, ele já estava trabalhando, mas não era um representante de Deus à altura. Deus olha e diz: é um camarada dedicado, é bem intencionado, mas as coisas estão meio bagunçadas e nós vamos ter que arrumar. E antes de dizer, eu realmente posso contar com você, Deus o leva a entender a santidade dele, do Senhor. Deus mostra a falta de santidade na vida dele, o profeta, e quando ele se permite receber o toque de santificação, é depois disso que vem: a quem enviarei e quem há de ir por nós, dirigido a quem passou o processo. E hoje em dia, querido, em nome da demanda de crescimento do ministério, nós estamos fazendo de tudo, apelando, puxando pelos cabelos, pelo amor de Deus, vem liderar um ministério, vem cuidar de uma célula, vem isso, vem aquilo, e nós estamos queimando etapas. A palavra de Deus diz: quer fazer? Legal, tem que ter qualificações. Além de ter qualificações, tem que ser provado, para só depois ser estabelecido. Mas a gente começou a entrar numa produção em série tão acelerada, que não dá mais tempo de esperar as ferramentas estarem afiadas o suficiente. Só que Eclesiastes 10 diz o seguinte: se estiver embotado o ferro, tem que se pôr mais força. Mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Tem coisa, irmão, que parece perda de tempo, mas que tem uma sabedoria de Deus que nos fará ganhar tempo. Por exemplo, no Velho Testamento o Senhor diz: quando vocês entrarem na terra prometida, nos primeiros 3 anos, vocês não comem das árvores frutíferas de Canaã. No 4º ano, tudo será santo ao Senhor, ou seja, não comem ainda. No 5º ano, vocês vão começar a comer da árvore. Os caras estão 400 e tantos anos só no Egito esperando a tal da terra prometida. Agora, rolou 40 anos, ninguém chegou nada. Depois desse tempo todo, vamos entrar 5 anos para comer da árvore. Aí Deus diz assim: se vocês respeitarem isso, vocês vão aumentar a produtividade da árvore. Deus não está dizendo o fruto que você vai comer vai ser melhor. Não é só a árvore amadurecer para você desfrutar melhor. Deus diz: se você esperar e não atacá-la depressa, a produtividade aumenta depois. Então Paulo escreve para Timóteo e diz: não separe para o ministério um neófito. Tem que ter tempo de crescimento. E esse tempo que parece nós estamos perdendo no início, ele se torna algo que ganha tempo depois. Irmão, tem nego com machado afiado e está batendo, está fazendo força, gasta muito mais energia, perde muito mais tempo. Agora, por que não para afiar o machado? Não tem tempo para parar o machado. Mas, irmão, esse tempo parado afiando significa que você vai ganhar muito mais tempo depois do que o que parou para afiar. E nós estamos fazendo alguma coisa parecida, quando a gente leva as pessoas a acreditar que elas só têm que fazer. Há um grito do coração de Deus. Eu quero que você fique em pé, nós vamos orar. Há um grito do coração de Deus, para que a gente corresponda com ele. Um dos textos que eu mais citei para a minha liderança até hoje é 1 Coríntios 15, 58. Quando Paulo diz: irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Principalmente essa última parte. Era o texto que eu mais usava para dar o gás na turma. Vamos manter a produtividade, não vamos deixar o negócio cair, vamos que vamos. Mas um dia desses, Deus falou comigo e disse: você percebeu que antes de mandar ser sempre abundante na obra, a ordem é ser firme e inabalável. E você está tentando manter gente abundante, sem dar a eles firmeza,
suficiente. A gente precisa entender que as pessoas não serão formadas somente em salas de aula. Elas precisam de discipulado, elas precisam de confronto, elas precisam de ajustes, elas precisam de tempo. Não significa que não vão fazer nada. Eu acredito que há coisas que nós vamos dosando. O crente pode falar de Jesus a partir de que momento? A mulher samaritana, encontrou Cristo e já saiu puxando a cidade. Quando ele fala de não ser neófito, ele já está falando de um outro nível de autoridade dentro da casa de Deus bem maior. Eu não estou dizendo que ninguém faz nada. Mas nós precisamos entender que essa progressão não envolve só a habilidade de fazer, mas a resposta de ser. Porque o maior chamado não é para fazer. O fazer vai ser uma consequência. Vai ser efeito colateral. Vai ser inevitável. Meu pastor, ele repete sempre uma frase: ovelha sadia da cria. Quando nós levamos as pessoas a um lugar de crescimento, irmão, eu fico pensando, Jesus falava para os caras, não conta para ninguém o que eu falei para você. Nem Jesus mantinha os caras que foi curado quieto. Os caras desobedeciam, o próprio Jesus curou eles. Saía contando para todo mundo. Um dia desse eu falei para a igreja, gente, eu vou tentar essa psicologia reversa com vocês. Não fala de Jesus para ninguém, está proibido, para ver se vocês saem e desobedecer a gente. Mas o que acontecia não é que eles queriam contrariar Jesus. Quem está debaixo do impacto de uma experiência tão forte, não consegue manter silêncio. Quem está entendendo? Agora, quando levamos as pessoas a viver intensamente aquilo que Deus tem, será inevitável que elas transbordem. Será uma consequência. Eu gostaria que nesses dias a gente pudesse alinhar. Nós vamos ter palavras que vão nos confrontar muito. Nós vamos ter palavras que vão nos encorajar muito. Mas que o seu coração pudesse estar aberto para não apenas fortalecer o entendimento de como as coisas devem ser, mas para dar a devida resposta a Deus. Eu queria ter um momento de oração com vocês agora, onde você realmente pudesse checar o seu coração e se perguntar, antes de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu de fato tenho vivido esse processo de entender sua santidade, de me deixar ser impactado por ela. Eu tenho vivido esse processo de permitir que a brasa do altar toque essas áreas da minha vida que existem uma necessidade tão clara e específica. Porque se eu e você estivermos tentando atender o chamado só do fazer, nós estamos ignorando o maior chamado, que é o chamado do ser. Fala com Deus no seu lugar. Eu pedi para você ficar em pé por força do hábito. Você pode orar em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui à frente, para as laterais ou para o fundo, como você achar melhor. Mas eu gostaria que por alguns instantes você colocasse seu coração diante de Deus. Você pudesse, de fato, não só checar como está o seu coração, mas você pudesse colocar diante do Senhor, dizendo, Deus, eu quero tomar uma atitude, eu quero tomar uma postura, de entrar nesse lugar, eu preciso conhecer a Tua santidade, eu preciso dessa revelação que Isaías teve, eu preciso do impacto que essa revelação teve na vida de Isaías, eu quero enxergar a Sua santidade, eu quero enxergar as áreas da minha vida que ainda precisam de mudança, eu quero me deixar ser trabalhado pelo Senhor. Fala com Deus. Espírito Santo, vem sobre nós. Se o Senhor não vivificar essa palavra, vai ter sido só uma aula, uma palestra qualquer. E nós clamamos por mais do que informação. Nós oramos que a Tua palavra nos atinja, alcance o nosso coração de forma certeira, impactante. Nós oramos que ela cumpra o propósito pelo qual foi enviada. Nós oramos que o Senhor possa encontrar em cada um de nós o devido nível de resposta a Ti. Ah, Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, aqueles que serão alcançados depois por essa palavra gravada. Senhor, eu clamo em nome de Jesus que nessa hora o Espírito de Deus possa fazer algo diferente. Que esses dias sejam dias de perceber a Tua santidade como nunca antes. Que esses dias sejam dias de perceber o que precisa ser mudado em nós como nunca antes. E que esses dias também sejam dias de um batismo de fogo, onde a brasa do altar, onde a provisão de santificação do Senhor toca as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, não só aqui, não só agora, não só nesse momento. Pai, ao longo de todo esse evento, em todo esse fim de semana, nós oramos que o Espírito de santidade, como é chamado o Teu Espírito nas Escrituras, se mova nesse lugar. Nós oramos por uma experiência santificadora mais profunda. Nós oramos por um batismo de fogo.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Fala com Deus, querido. Põe sua vida diante dele. Renova seu compromisso. Seu compromisso de santidade com Deus. De entender a importância de ir além da santificação inicial. De trabalhar ou se deixar ser trabalhado nessa santificação progressiva. Até que venha a santificação final. De entender o nível de resposta que cada um de nós deve a Deus. Que não é só trabalho. É antes de mais nada exemplo. O chamado, o maior chamado, é o chamado para ser santo. Nenhum outro chamado, nenhuma outra tarefa, nada, absolutamente nada, vai substituir isso. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Tua palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós não queremos que isso entre por um ouvido e saia por outro. Nós não queremos ser meros ouvintes. Nós queremos ser praticantes da Tua palavra. Nós não queremos sair daqui só com informação a mais. Nós queremos sair testemunhando a brasa do altar. Tocou a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que nós estamos ouvindo aqui tem dois propósitos. Um deles é nos encorajar a um compromisso para que a gente não peque, para que a gente não falhe. É preventivo o primeiro propósito. O segundo diz respeito àqueles de nós que talvez nessa hora, nesse momento, a gente reconheça: eu tenho tropeçado ao longo da caminhada. Mesmo dispondo a servir a Deus, eu tenho dado vazão à carne e ao pecado algumas vezes. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu vim aqui te dizer que o Senhor da igreja, que tem um alto padrão para os seus ministros, Ele está te dizendo: lembra de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. A casa de Zadok tem tido duas marcas muito fortes. Um é o zelo e o temor de Deus que gera no nosso coração. E é o trabalho de prevenção para daqui para frente. Mas o outro é um forte vento de restauração que Deus tem trazido sobre vidas que estavam amarradas, ministérios presos, emperrados e que foram libertos por uma experiência mais profunda de santificação. Essas duas coisas vão acontecer nesses dias. E não importa o como você entrou aqui, precisando de restauração, só da prevenção, dos dois, deixa o Espírito de Deus te envolver, porque coisas especiais acontecerão nesse lugar. Quantos creem nisso? Você recebe essa palavra? Então diga: eu recebo em nome de Jesus. Aleluia.